Fala galera do Por Nosso Alviverde, aqui quem fala é o Kleber, tudo bem com vocês? Certo. Vou abordar aqui dois assuntos, novamente o jogo de ontem contra a Internacional de Limeira no Allianz Parque, vitória 2-0, um jogo que poderia ter sido mais. E assunto imprensa mais uma vez, começando pelo segundo tópico, né? Por quê? Porque ontem o Abel ele se recusou a responder uma pergunta de um repórter, do Vinícius Nicoletti, ex-repórter da Bandeirantes, né, do Grupo Bandeirantes, sobre o Endrick, a seca de gols do Endrick, 7 jogos no ano, sem nenhum gol, apesar das boas atuações. Sobre isso, e aí ele se recusou a responder, porque ele já respondeu algumas vezes essa mesma questão nos outros jogos, durante esse princípio de temporada aqui no futebol brasileiro, e ele falou que não iria responder. E aí ele deu um exemplo que parece, né, você pode colocar isso em sentido figurado, né, até. Isso pode muito bem ter acontecido de um cara que tem a capacidade de escrever um livro, né, coisa que muito jornalista não vai conseguir. E que parece que os repórteres têm algum vínculo com o empresário e o agente do jogador. Aí a imprensa, ou alguns jornalistas, como a senhorita Marília Ruiz, que eu acho que ela precisa fazer terapia em algumas situações, porque dado a contratação ela falou que o Palmeiras precisava fazer terapia. Ela falou acusando o Abel desse tipo de situação, de que ele tem vínculo com o empresário, que o repórter tem vínculo com o empresário do jogador, que por isso que não sei o quê. É preciso dizer que o Endrick tem 16 anos. E aí fazer a cobrança por parte da imprensa, a pergunta vai sendo feita por parte da imprensa por conta dessa seca de gols, mas a torcida não cobra o Endrick pela falta de gols. Essa mesma repórter aí tentou defender o jornalista que acusou o Abel Ferreira de agredir mulheres quando ele chutou o microfone lá na Supercopa do Brasil. Então ela precisa decidir o que ela tem que defender, o que ela vai fazer. Se ela vai defender ela enquanto mulher, se ela vai defender o repórter, se ela vai... enfim, porque, mais uma vez, a pergunta, o negócio é tão grande, ele está sendo tão vitorioso aqui, que qualquer deslize que ele está tendo, qualquer brecha que ele dá, está sendo alvo para crítica, para falar, para encher o saco dele. E ele tá puto e falando, e não quis responder esse tipo de pergunta por conta das acusações dos últimos dias. Você acha que não pesa isso? Se você sabe que ele já respondeu essa mesma pergunta sobre o jogador, que ele não responde individualmente, que ele não vai falar sobre isso, para que você vai fazer a mesma pergunta na próxima coletiva? Você vai queimar a pergunta. É queimar a pergunta. Ele pode ter se expressado de um jeito que não foi bem compreendido, pode ter se expressado do jeito errado, mas ele não acusou ninguém disso. Se você começar a acusar isso, vai tomar processo, porque o Palmeiras, contra os repórteres que estão acusando ele que acusaram ele de agressor de mulher, vai tomar as medidas judiciais e vai processar quem acusou. Então, calma com o Endrick, ele tem 16 anos, ele vai se abrochar em algum momento, pode até não ser no Palmeiras, porque ele vai embora daqui a 1 ano e meio, vai pro mercado europeu, vai jogar no Real Madrid, e aí a gente vai ver qual de fato é o verdadeiro potencial desse atleta. Agora você que fez, o repórter que fez a pergunta contra o Água Santa, fazer a mesma pergunta, vai queimar a pergunta, porque ele não vai responder. Pergunta sobre o jogo. Pergunta sobre, sei lá, o técnico da seleção brasileira, se ele tem pretensão, que eu acho que também ele não vai responder. Mas pergunta de outra coisa, pergunta sobre o jogo. O técnico de futebol aqui no Brasil, ele não responde sobre o jogo às vezes. Ele responde coisas que não tem nada a ver com o jogo. E o que mais o técnico quer saber de vocês, repórteres, é sobre a partida de futebol. É claro que ele tem o direito de perguntar o que ele quiser, mas a pergunta foi feita em outros jogos e ele não respondeu. Ou se ele respondeu por cima. E ele não responde individualmente, não fala individualmente sobre nenhum atleta do grupo, porque ele entende que é um grupo. E aí você vai e faz a mesma pergunta que foram feitas em outros 6 jogos. É queimar a pergunta. Então, vamos com calma, e a imprensa tá aí para encher o saco. Ela quer ver o Palmeiras mal, e você, torcedor do Palmeiras, mais uma vez, como eu repostei o último vídeo aí que eu citei o Paulo Massini, não alimente os animais. A Marília Ruiz
precisa fazer terapia. Sobre o jogo de ontem, é um jogo que o Palmeiras proporcionou ao seu ataque 30 finalizações ao gol adversário, mostrou mais uma vez ser um time intenso, só que com um defeito, né? A transição defensiva não foi tão legal, proporcionou de 12 finalizações, 13 ao adversário. O adversário poderia ter feito gols também, ele não poderia ter sido feito isso. O defeito na disputa numa disputa de pênaltis, novamente, pode dar problema, porque de 3 pênaltis que foram dados, apenas um foi convertido. Precisa aumentar essa competição aí, esse aproveitamento, para não ser surpreendido em disputa de pênaltis futuras e vir a acontecer futuramente alguma coisa de mal com o time durante a temporada. Com um detalhe, vocês falam do Rony e do Marcos Rocha. Ele não tira o Rony por conta da entrega tática para o Rony. Ele não tira o Marcos Rocha porque o Marcos Rocha é um jogador versátil. Ele consegue usar o Marcos Rocha de 2, 3 formas diferentes dentro do jogo. Ele pode fazer a saída com 3 com o Marcos Rocha. Ele pode espetar o Marcos Rocha no corredor e pode usar como ele usou ontem, com o Marcos Rocha quase que de meia. O Marcos Rocha ia por dentro, fazia a saída com um dos volantes, que no caso ele estava fazendo era o Zé Rafael, que hoje é o camisa, que basicamente é o que fazia o Danilo, é hoje quem faz é o Zé Rafael. Ele coloca o Marcos Rocha por dentro para acompanhar a velocidade de um volante ou do meia da Inter de Limeira. E quem ataca o corredor, você pode ver no segundo gol do Palmeiras, é o Gomes. Se a bola ela acaba sendo invertida do lado direito, da esquerda para a direita, ela não ia encontrar o Marcos Rocha, ela ia encontrar o Gomes e encontrar o Gomes em boa situação. E o primeiro gol do Palmeiras e o segundo gol do Palmeiras foi um belo de um gol. O primeiro gol de pênalti, bem aproveitado, e o segundo gol do Marcos Rocha, do Piquerez, melhor dizendo. O Piquerez achou uma trivelaça lá muito boa e acabou dando números finais à partida. Então é isso. Próximo jogo do Palmeiras num gramado ruim lá em Diadema, 11 da manhã. Se você é aqui de São Paulo quer assistir o Palmeiras, vai ter que acordar cedo no domingo, caso queira acompanhar o Palmeiras no Campeonato Paulista, na sequência dessa boa campanha, o único invicto na competição. Mas é isso, se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e tamo junto aí para mais conteúdos aqui no canal por Nosso Alviverde. Avante palestra e não alimente os animais.